Olá, caros alunos e alunas da Rede Losango de Ensino, do terceiro ano, a paz de Jesus, o amor de Maria, Deus os abençoe. Vamos lá, vamos fazer um pouco de exercício aqui. Eu passei para vocês a atividade com 10 exercícios, vamos resolvê-las aqui, ok? Vamos lá, a número 1. O efeito estufa é um fenômeno de graves consequências climáticas que se deve à alta concentração de CO2 no ar. Considere, num dado período, uma indústria contribuiu para o efeito estufa, lançando 88 toneladas de CO2 na atmosfera. O número de moléculas de gás lançado no ar naquele período foi de aproximadamente. Vamos lá. Então, são 88 toneladas de CO2, ou seja, 88 mil quilogramas de CO2. Bem, a letrinha quilo significa 10 à terceira, então são 88 mil vezes 10 à terceira gramas. Ok, deu massa, pediu quantidade de moléculas, então o que nós vamos fazer? Nós vamos atrás da massa molar de CO2. A massa molar de CO2 será 1 vezes 12, 12. 2 vezes 16, 32, mais 12, 44U, significa que 1 mol de CO2 tem a massa de 44 gramas. Mas eu tenho quanto de CO2? Eu tenho 88 vezes 10 à sexta gramas. Poderíamos achar direto o número de moléculas, mas como essa conta está fácil de fazer, vamos achar primeiro o número de mol, a gente acha o número de moléculas, tranquilo? O grama cortou com grama, 44N é igual a 88 vezes 10 à sexta mol de CO2. 44 vai para lá dividindo, deu 2 vezes 10 à sexta mol de CO2. Bem, isso aqui é número de quê, moçada? É número de dúzia, é número de centena, é número de mol, é número de abacaxi, é número de atleta correndo 100 metros. O que é isso aqui? Esse aqui é número de mol. Por que é número de mol? Porque 2 vezes 10 à sexta é um número, e a palavra mol é mol. Então, isso aqui é número de mol. Como é que eu vou achar número de molécula? Vou ter que ter um número na frente da molécula, que é o CO2. Como é que eu faço para ter um número na frente da molécula de CO2? Eu deixo de escrever a palavra mol, e no lugar da palavra mol, eu escrevo o valor dela, que é 6 vezes 10 à 23. Ok? Então, vamos lá. 2 vezes 6, 12. 10 à sexta vezes 10 a 23, 10 a 29 CO2. Agora nós vamos dar uma ajustada aqui, vai ficar 1,2 vezes 10 a 30 CO2. Ok? Então, a gente vai ter aí a letra A como resposta. Ok? Qualquer dúvida, depois vocês me falam. Vamos para a questão número 2 agora. São algumas questõezinhas, tem uns detalhes chatos, mas que vale a pena porque aumenta a nossa capacidade de análise nessa parte de cálculo químico. Vamos lá. A massa do enxofre, 32U. Muito bem. Então, a massa do enxofre é 32U. Ele quer saber quanto que vale a massa de cada enxofre, só que em gramas. Então, vamos lá. Se a massa de um enxofre é 32U, nós podemos falar que 1 mol de enxofre tem 32 gramas, sempre assim. Como a continha aqui não é muito fácil, nós já vamos fazer a transferência direta aqui de mol para quantidade. Bem, 1 mol de enxofre são quantos enxofre? Bem, 1 mol de qualquer coisa são 6 vezes 10 a 23, aquela coisa. Então, 6 vezes 10 a 23 enxofre tem 32 gramas. Mas ele quer a massa de um enxofre. Vai ter quantos gramas, então? Vai ter X. Tranquilo? O enxofre corta com enxofre que vai sobrar só gramas, sim ou não? Então, vai ser 6 vezes 10 a 23, x é igual a 32 gramas. X vai ser igual a 32 dividido por 6 vezes 10 a 23 gramas. 32 dividido por 6 vai ser 5,33. O 10 a 23 vai para cima com sinal negativo. 10 a menos 23, o quê? Gramas. Ok?
questãozinha chata essa aí. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Então, a resposta vai ser letra E de elefante, ok? Vamos para o número 3 agora. Número 3. O limite máximo de concentração dos íons Hg2+, ou seja, mercúrio 2+, admitindo para seres humanos, é de 6 miligramas por litro de sangue. Então, 6 miligramas para 1 litro de sangue. O limite máximo expresso em mols por litro de sangue é... Vamos lá. Então, vamos transformar esses 6 miligramas para mol. Tranquilo? Como é que vai ser? Bem, eu vou atrás da massa molar dele que já foi dada. 1 mol de mercúrio, que é a mesma massa de 1 mol de mercúrio 2+, porque ela tem massa desprezível. 1 mol de mercúrio vale 200 gramas. Tranquilo? Mas quanto que eu tenho de mercúrio? Eu tenho 6 vezes 10 a menos 3 gramas. Por que 6 vezes 10 a menos 3? Porque a letrinha mili significa 10 a menos 3. Vai ter N mol. Só fazer a regrinha de 3 agora. 200N é igual a 6 vezes 10 a menos 3 mol. 200 passa para lá dividindo. Vai ficar 6 vezes 10 a menos 3 dividido por 2 vezes 10 a segunda, sim ou não? 200 é igual a 2 vezes 10 a segunda, mol. 6 dividido por 2, 3. O 10 a segunda vai para lá com sinal negativo, 10 a menos 5, o quê? Mol. 3 vezes 10 a menos 5, mol, letrinha A. Ok? Muito bem. Vamos agora para a questão número 4. Deixa eu dar uma conferida aqui no papel para ver se vocês vão enxergar. Questão número 4. Questão número 4 quer saber as massas, os que têm massas iguais. Bem, falou para nós que é 10 gramas de N2. Muito bem. Essa é a número 1. Falou para nós que são 32 gramas de O2. Essa é a número 5. Bem, a gente está vendo que a massa aqui é diferente das duas, sim ou não? Já é diferente. Vamos ver as outras, quanto que vai valer a massa. Bem, 5 mol de O2. Mentira, número 2 são 5 mol de H2. Bem, 1 mol de H2, quanto que vale, moçada? Não vale 2 gramas? Vale 2 gramas. São 5 mol, tem quanto? Também tem 10 gramas de H2. Por que, Fabiano? Porque são 5 mol, ué. 1 mol de H2 tem 2 gramas. Se eu tenho 5 mol, eu tenho 10 gramas. Muito bem. 6 vezes 10 a 23 moléculas de O3, que na verdade é 1 mol de O3. Bem, quanto que vale 1 mol de O3? 3 vezes 16, então vai ser 48 gramas. Então, o número 3 são 48 gramas de O3, então não dá. 1 mol de CO, quanto que vale 1 mol de CO? 12 mais 16. 12 mais 16, 28. Então, são 28 gramas de CO na número 4, ok? Então, quais têm massas iguais? A número 1 e a número 2. Qual a letrinha que deu, então? Letra A. Tranquilo? Número 5 agora. Número 5, considera uma mistura com meio mol de CH4 e 1,5 mol de C2H6. Meio mol de CH4 e 1,5 mol de C2H6, contidos em recipiente de 30 litros a 300 Kelvin. O número total de moléculas do sistema. Beleza, então vamos lá. Eu tenho 2 mol de moléculas, sim ou não? Meio mol mais 1,5 mol. Os dois são moléculas, tanto o CH4, que é o metano, quanto o C2H6, que é o etano, os dois são moléculas. Então, eu tenho 2 mol de moléculas. Então, eu tenho 2 vezes 6 vezes 10 a 23. Eu tenho 12 vezes 10 a 23 moléculas. Ou, se for colocar na notação científica, 1,2 vezes 10 a 24 moléculas. Então, vai ser a letrinha E. Beleza? Ok.